A chuva fina escorria pelos vidros do prédio de 12 andares no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo. O céu parecia cúmplice daquela manhã cinza. Leonel estacionou o carro de vidro fumê diante do prédio da Auristec, empresa que ele havia cofundado do 0 a 10 anos. Vestia um terno azul escuro sob medida e levava na mão direita uma pasta de couro. Por fora, tudo parecia intacto. Por dentro, um mundo estava prestes a desmoronar. Ele atravessou o saguão com passos firmes, como fazia todas as segundas. Era dia de apresentação trimestral com os investidores. Seu nome ainda brilhava no site da empresa como fundador em diretor de inovação. Mas, ao se aproximar da catraca, o segurança o deteve com uma mão estendida no ar. "Bom dia, senhor. Desculpe, o senhor não pode entrar." Leonel deu uma risada curta, confuso. "César, você tá brincando comigo, né? Eu criei essa empresa, porra. Meus cartões ainda funcionam", disse, mostrando a credencial no bolso interno. "Ordem do conselho, seu Leonel. Hoje de manhã. Me desculpa, eu só sigo instruções." "Instruções de quem? Do Lúcio? Do Gilmar?" O tom dele começou a subir. "Isso aqui é piada, né? É aniversário de alguém?" O segurança desviou o olhar. "Tem um aviso de bloqueio geral. A catraca não libera, nem para os elevadores." Leonel respirou fundo. Tentou passar o crachá. Nada. A luz ficou vermelha. Tentou de novo. Vermelha de novo. "Você tá me dizendo que eu fui banido? Sem aviso? Sem reunião? Sem porra nenhuma?" Silêncio. Os funcionários que passavam fingiam não ver. Uma estagiária olhou rapidamente e abaixou a cabeça. Leonel apertou a pasta contra o peito. Por um segundo parecia que o ar lhe faltava. Aquilo não era só humilhação. Era apagamento. Ele se via sendo removido da própria história, em público, na frente do próprio time. "Liga pro Lúcio. Agora, quero ouvir da boca dele." César hesitou. Pegou o rádio. Após alguns segundos de chiado, uma voz respondeu. "A diretoria orienta que, caso o senhor Leonel Santiago tente entrar, ele deve ser informado de que sua participação societária está suspensa e que qualquer questão deverá ser tratada por meio jurídico. Nada mais." Leonel fechou os olhos por um instante. Deu 2 passos para trás. A chuva aumentava lá fora. Dentro, tudo estava seco, estéril, frio. Ele olhou ao redor. Tudo aquilo era dele. Cada detalhe do saguão. O sofá escolhido por sua mãe quando ainda cuidava da faxina. A logo iluminada na parede que ele mesmo desenhou numa madrugada de 2016. Mas agora, ele era um estranho no prédio que construiu. Com a voz trêmula, ainda tentando parecer inteiro, disse: "Diz pro Lúcio que ele pode até me tirar da empresa, mas nunca vai entender o que essa empresa é, porque ele nunca precisou vencer de verdade. Ele só herdou o mundo que eu tive que invadir." Virou-se lentamente e caminhou até a porta. Ao sair, não abriu o guarda-chuva. Deixou a chuva cair. O vento batia forte, e com ele, uma sensação gélida de que tudo o que ele construiu podia desabar. Não por falhar, mas por ser deixado para trás. A câmera de segurança girou em sua direção. O segurança, sem saber o que fazer, apenas observou. Leonel se afastou na calçada molhada. E o reflexo da empresa no vidro da fachada tremulava como se fosse um passado que tentava fugir da memória. Sangue, código e silêncio. Naquela mesma noite, Leonel dormia em um sofá-cama na sala de um apartamento apertado na Santa Cecília. O som da cidade invadia pelas janelas mal vedadas, buzinas, gritos, sirenes. O antigo programador-chefe da Auris, Joel, havia oferecido abrigo sem pensar 2 vezes. "Você quer comer alguma coisa? Uma lasanha congelada? Tem pizza também." Leonel estava sentado na penumbra, encarando o próprio reflexo na tela escura da TV desligada. "Não tô com fome." "Valeu." Joel sentou ao lado, segurando 2 cervejas. Entregou uma a Leonel. "Eles fizeram mesmo isso? Sem aviso?" Leonel abriu a garrafa. Deu um gole curto e amargo. "Eu ainda escuto o som da catraca travando, sabe? Tava tudo certo, tudo. E de repente, parece que alguém apertou delete. Cara, eu tô revoltado." "E o Lúcio? Ele falou alguma coisa?" Leonel riu com ironia. "O Lúcio? Tava no conselho. Ele nem apareceu. Pior, me mandaram um e-mail assinado por ele às 19 horas. Formal, frio, medida necessária para o futuro da empresa." Um silêncio constrangedor se instalou.
Joel, que acompanhava Leonel desde o início da empresa, hesitou. Sabe o que estão dizendo nos bastidores? Que você foi instável, que travava decisões, que atrasava projetos. Leonel se levantou inquieto, caminhou pela sala estreita. O peso no peito era como concreto fresco secando. Eles estão reescrevendo a narrativa, Joel. Querem que pareça que eu fui o problema desde o começo, que eu fui o cara difícil. Joel hesitou mais uma vez. Depois respirou fundo. Tem mais uma coisa. Os novos contratos internacionais estão usando o seu código antigo. Leonel parou, lento, como se o tempo tivesse se estendido num frame infinito. Como assim? Lembra da arquitetura que você criou para a plataforma e Aurora? Aquela versão que nunca foi ao ar? Eu revisei os scripts do novo sistema deles. Tá tudo ali, só com o nome trocado. Leonel apoiou as mãos na mesa. Seus olhos estavam vazios, mas não havia lágrimas. Só silêncio. Um silêncio mais pesado que qualquer grito. Flashback Leonel e Lúcio, sentados em cadeiras de plástico num escritório improvisado na Zona Sul. Se a gente conseguir fechar com a Fundação Nova Terra, a gente consegue escalar. Mas os caras querem que você fique mais nos bastidores, Léo. Eles acham que sua imagem não vende. Como assim minha imagem não vende, Lúcio? Eu sou a porra do cérebro dessa empresa. Eu escrevi cada linha de código. Eu sei, mas é só por enquanto. Para facilitar, deixa que eu apareço nas reuniões. Você foca no produto. A gente é uma dupla, lembra? Cada um com sua força. Leonel olhou para ele, magoado, mas calou-se. A necessidade era maior que o orgulho. Fim do flashback. De volta ao presente, Leonel senta de novo, mais derrotado ainda. A verdade é que eu entreguei tudo, Joel. Confiei num cara que eu chamei de irmão. E agora ele está reescrevendo a nossa história sem mim, usando meu trabalho, me apagando. Você vai processar? Leonel respondeu num sussurro rouco. Se eu processar, eu destruo a empresa. Chie com ela. Tudo que ela representa. Todos os jovens da quebrada que hoje têm acesso à internet, à educação, por minha causa, eu me vingo ou protejo o que criei. Mas não posso fazer os dois. Joel o olhou em silêncio. Sabia que ali nascia um novo tipo de dor. Não a dor da perda, mas a dor do sacrifício consciente. E Leonel, no fundo, sabia que aquilo era só o começo. Na semana seguinte, o mundo parecia girar rápido demais. Leonel permanecia imóvel. Notícias pipocavam nos portais de tecnologia. Fundador da Auristech, deixa a empresa em meio a conflitos internos. Fontes próximas falam em comportamento instável e resistência à inovação. Lúcio Ferreira assume interinamente e promete nova era para a empresa. Nenhuma delas falava sobre a origem da empresa. Nenhuma falava do menino que vendia salgado no trem para comprar apostila de lógica de programação. Nenhuma citava Leonel como fundador, só como ex-diretor. Era como se sua existência estivesse sendo apagada, publicamente. Apartamento de Joel, São Paulo. Leonel não saía mais. A barba crescia, os olhos estavam vermelhos, fundos. Uma caixa de medicamentos no canto da mesa. Dormia mal, comia pior ainda. Joel o observa da cozinha, preocupado. Você precisa reagir, Léo. Sai. Vê gente, responde o pessoal. Tá todo mundo mandando mensagem. Não tá todo mundo, só você. Joel engole seco. É verdade. O silêncio dos outros era ensurdecedor. Leonel liga a TV, na tela. Lúcio em um evento com investidores internacionais, falando sobre a nova mentalidade da empresa. Precisamos desapegar das ideias românticas de origem. Empresas são sobre o futuro, não sobre quem apertou o primeiro parafuso. Leonel abaixa o volume, fecha os olhos. Uma lágrima escapa, seca rapidamente no rosto cansado. Flashback. Hospital Público, 2015. Leonel entra correndo no corredor apertado. Encontra a mãe sentada numa cadeira de rodas, cansada, segurando uma marmita de isopor. Mãe, por que não me avisou? Eu podia pagar um hospital melhor. Filho, eu tô bem. Não gasta dinheiro comigo. Gasta na empresa. Você tem um dom, Leonel. A senhora é tudo que eu tenho. O resto eu inventei. De volta ao presente, Leonel abre uma caixa com cartas antigas da mãe. Encontra um bilhete que ela escreveu quando ele fechou o primeiro contrato grande. Lembre-se de onde veio, mas nunca aceite que te coloquem de volta lá. Ônibus. Centro de São Paulo.
Sem dinheiro nas contas jurídicas. Cartões bloqueados. Leonel pega um ônibus comum pela primeira vez em anos. Senta no fundo. 2 garotos o reconhecem. Sussurram entre si. Aquele é o cara que foi chutado da própria empresa, né? Acho que deu piti numa reunião. Lúcio que salvou a parada. Leonel olha pela janela. Não tenta se defender. Ele sabia. Quando você não conta sua história, outros contam por você. E distorcem. Ele desce no Largo da Batata. Está sem rumo. Chove. Sem guarda-chuva. O celular vibra. Ligação da mãe. Oi, mãe. Filho, você tá bem? Tô vendo umas coisas estranhas na TV. Leonel hesita. A voz falha. Tô tentando, mãe. Só tentando. Você é mais forte do que pensa. Não deixa eles apagarem sua luz. Mesmo no escuro, a gente ainda brilha. Ele chora, silenciosamente. No meio da rua, as luzes do trânsito borradas pelas lágrimas. Cena. Porta do prédio da Auristec. Leonel volta lá, dias depois, de madrugada, encarando o prédio iluminado por dentro. Uma sacada impulsiva. Um desejo quase suicida de gritar ali, na frente de todos. Ele sobe no canteiro da calçada, estende os braços, olha para o alto, como se desafiasse o céu. É isso que vocês querem? É um homem que se rasgue para provar que existiu? Então tá aqui, eu existi. Eu criei essa porra. Mas não há plateia. Só um mendigo dormindo num canto e um segurança que fecha a cortina da guarita. Leonel se senta no chão, encolhido, molhado, sujo. Pela primeira vez na vida, sentia que havia sido enterrado vivo e ainda assim, ainda respirava. Leonel digita, suando, os olhos fixos na tela do antigo notebook emprestado por Joel. Linhas de código aparecem como memórias. Comandos, estruturas, algoritmos que ele conhecia como a palma da mão. Ali estava, o código dele, original, com sua assinatura oculta, ainda embutida nos metadados, prova irrefutável de que Lúcio usou a sua criação na nova plataforma internacional da Auris. Sem crédito, sem contrato, sem permissão. Joel observa da cozinha, calado, segurando um copo d'água. O som das teclas ecoa como uma contagem regressiva para algo irreversível. Leonel respira fundo. Os dedos tremem. Se eu soltar isso, a Auris afunda. Os contratos internacionais evaporam. Os investidores pulam fora. E o Lúcio queima. De vez, Joel se aproxima. E você se vinga. E faz justiça. Leonel fecha os olhos. Imagens invadem sua mente como flechas. Crianças sorrindo usando os tablets da Auris numa escola pública no Capão. Uma mãe emocionada, dizendo que o filho aprendeu a ler com o app gratuito. O primeiro garoto negro da Vila Zilda que passou em ciência da computação na USP, graças à bolsa do programa Aurora. Ele se levanta de súbito, nervoso. Se eu destruir a empresa, eu destruo eles também. Esses moleques, essas mães, tudo o que a gente construiu, mesmo que tenham me chutado, ainda é meu. Em cada linha de código, em cada sorriso. Joel o encara. Sério. Mas e você, Léo? Vai deixar o Lúcio se safar? Vai morrer calado? Silêncio. Leonel se aproxima do espelho na parede, encarando o reflexo com raiva. Os olhos vermelhos, a barba crescida, o rosto inchado. Olha para mim. Você é o que agora, Leonel? Um homem ou um mártir? Um vingador ou um construtor? Joel tenta intervir. Você pode ser os dois. Leonel balança a cabeça, com voz firme, baixa. Não, eu tenho que escolher. Noite seguinte, terminal de ônibus da Lapa. Leonel caminha sem rumo. O celular toca. É da jornalista Dora Meirelles, do portal Foco Urbano. Ela vem tentando contato há dias. Senhor Leonel, estou com documentos mostrando que seu código original foi usado indevidamente. Se você falar comigo, posso abrir uma matéria de capa. A história verdadeira. Do início, com seu nome no lugar certo. Leonel hesita, olha para o celular, depois olha ao redor. Pessoas esperando o ônibus, rostos cansados, anônimos. Não. Como assim não? O senhor quer ficar calado enquanto apagam sua história? Minha história não tá em site, Dora. Tá nos meninos que estão aprendendo a programar agora. Se eu jogar fogo nisso, eu queimo eles também. Leonel desliga, e naquele instante, ele percebe algo que doeu mais do que qualquer traição. Ele ia ter que morrer como vilão.
para que os outros vivessem como heróis. No alto de uma laje na Zona Sul, Leonel caminha até o topo de um prédio onde voluntários oferecem oficinas de informática com equipamentos doados por ele anos atrás. Crianças e adolescentes estão debruçados sobre teclados, animados. Ninguém o reconhece. Ele sorri, amargo. Se aproxima do coordenador, um garoto chamado Renato, 19 anos, ex-bolsista da Auris. Você conheceu o cara que criou isso tudo? O Leonel Santiago? Renato sorri. Conheci não, mano. Mas sei que ele era brabo. Fez tudo isso pensando na gente. Hoje é nossa vez de continuar, né? Leonel sorri de volta. Pela primeira vez, com leveza. É a vez de vocês. Ele se vira e vai embora. Em silêncio, sem foto, sem nome, sem manchete. Só o peso de uma escolha moral que poucos fariam. E quase ninguém entenderia. A máquina não lembra o homem. 3 meses depois, Auris Tech anunciava uma nova linha de produtos com pompa e espetáculo. Chamava-se Auris AI, uma plataforma de inteligência artificial para a educação inclusiva, vendida como revolução no ensino digital brasileiro. O evento de lançamento aconteceria no Memorial da América Latina. Milhares de pessoas, plateia VIP, câmeras ao vivo, transmissão nacional. E no centro do palco, Lúcio Ferreira, vestido de branco, sorrindo como se tivesse inventado o mundo. Jornal da Noite. A TV exibe uma matéria sobre a nova plataforma. A jornalista destaca: segundo Lúcio Ferreira, a Auris vive um novo momento, mais ágil, mais tecnológica, menos dependente de figuras centralizadoras. Leonel, em silêncio, assiste da cozinha da casa da mãe. Está de volta ao Jardim São Luís, onde cresceu. A casa simples, paredes descascadas, o cheiro de café e remédio no ar. Dona Aparecida entra devagar. Filho, por que se assiste a essas coisas? Só vai machucar mais. Porque preciso lembrar do que me tiraram. Rei do que eu deixei. Ela o abraça pelas costas, com carinho. Eles tiraram tua empresa, mas não tiraram tua coragem, nem tua história. Flashback. Primeiro escritório, 2014. Leonel e Lúcio comem marmita em cima de caixas de papelão. Estão rindo, suados. Acabaram de fechar o primeiro contrato estadual. Você é o cérebro, Léo. Eu só empurro as portas que você arromba com inteligência. Sem você nos bastidores, eu era só mais um preto com ideia boa e sem investidor. A verdade é essa. Então a gente promete. Um não pisa no outro. Nunca. Um segura o outro, custe o que custar. Fechado. Eles batem as mãos. Selam o pacto. De volta ao presente, Leonel observa a TV. O mesmo Lúcio agora dizia em entrevista: empresas precisam ser dinâmicas. Às vezes, mudar significa deixar o passado para trás. Memorial da América Latina. Lançamento da Auris AI. Leonel aparece de surpresa, sozinho. Terno simples. Barba feita. Olhar firme. Entra discretamente. Mistura-se ao público. Os holofotes não o veem, mas ele está lá. Lúcio sobe ao palco, aplaudido de pé. Senhoras e senhores, bem-vindos ao futuro. Auris AI é mais que uma ferramenta. É uma nova forma de pensar inclusão. Um produto que nasce limpo, sem amarras do passado. Leonel pisca. Sem amarras do passado. Ele respira fundo, fecha os olhos. Dentro dele, algo quebra. E então, ele levanta. Caminha lentamente pelo corredor central do auditório, entre empresários, jornalistas e ex-colegas. Sobe no palco sem ser convidado. Um segurança corre em sua direção, mas Lúcio levanta a mão, hesita. O público murmura. As câmeras viram. Leonel pega o microfone da bancada. Boa noite. Não vou demorar. Só preciso lembrar vocês de uma coisa que todos aqui parecem ter esquecido. Silêncio total. Essa empresa foi fundada por um homem negro, nascido na periferia, que dormia no chão de um escritório e vendia cachorro-quente no Largo 13 para pagar domínio de site. Esse homem programava 18 horas por dia enquanto cuidava da mãe doente. Esse homem criou o código que vocês usam hoje. Esse homem sou eu. Lúcio sorri, gelado, tentando manter a postura. Leonel, não é o momento. O momento é meu, pela primeira vez em meses. Leonel olha para a plateia. Vocês podem me apagar dos relatórios, dos sites, das atas, mas sabem o que vocês não podem apagar? A lembrança de cada jovem que usou um computador pela primeira vez
porque a gente levou o sinal de Wi-Fi para dentro da favela. Isso vocês nunca vão conseguir tirar de mim, nem deles. Ele solta o microfone. O som do impacto ecoa. Leonel desce do palco sem ser interrompido. Lá fora, a multidão começa a murmurar. Alguns aplaudem discretamente, outros apenas observam. Mas Leonel não olha para trás. Banheiro público. Metrô República. Leonel se encara no espelho rachado do banheiro. A água escorre do rosto. Ele se observa, longamente. Eles esqueceram de mim, mas eu não posso esquecer de quem eu sou. Ali, pela primeira vez, não sente raiva, sente clareza. E pela primeira vez desde a queda, pensa em começar algo novo. O nome que ficou na parede 6 meses depois. A mídia havia se calado. A matéria de Leonel no palco viralizou por 2 dias e foi esquecida no 3º. Lúcio conseguiu abafar as críticas com assessoria de crise, reformulando o discurso, divergências de visão, conflitos internos comuns ao mundo corporativo. O mundo seguiu, mas Leonel, não. Antigo galpão na zona sul de São Paulo, num espaço improvisado, entre o barulho de martelos e tinta fresca, Leonel organiza cadeiras de plástico, ajuda a montar cabos, limpa o chão com pano úmido. Está de camiseta, suado, sorrindo. Ao lado dele, um grupo de jovens da comunidade instala notebooks doados. Uma lousa escrita à mão anuncia início das aulas, lógica de programação, empreendedorismo e cidadania digital. Joel aparece com um banner enrolado debaixo do braço. Tá pronto, irmão. Vai pendurar? Leonel respira fundo, pega o banner e caminha até a parede principal. Abre. Em letras simples, humildes, em preto e branco. Raiz, Centro de Tecnologia Popular. E abaixo, escrito em tinta artesanal, uma frase: a gente não precisa ser lembrado, precisa ser multiplicado. Entrevista em podcast independente. Uma jornalista periférica, Rafaela Nogueira, entrevista Leonel com o celular apoiado numa pilha de livros. Por que você criou o Raiz, Leonel, depois de tudo o que passou? Ele sorri com os olhos firmes, porque o que me derrubou não foi a falta de reconhecimento. Foi a ideia de que meu trabalho dependia do aplauso. E hoje eu sei. O que transforma o mundo não é ser admirado, é ser útil. Você ainda guarda a raiva do Lúcio? Leonel pensa por alguns segundos. Depois responde com calma. Não, porque ele me deu o maior presente sem querer. Me libertou da ilusão de que eu precisava de um prédio para fazer história. A rua me ensinou que a história está em quem aprende com você. E esses alunos aqui vão fazer mais do que eu jamais consegui. Fórum Criminal. Denúncia anônima. Enquanto isso, documentos são entregues à Receita Federal. Um dossiê detalhado mostra que a Auris AI utilizou software proprietário de Leonel sem contrato legal. Há indícios de fraude fiscal, evasão e plágio. A fonte? Desconhecida. Meses depois, Lúcio é afastado por razões estratégicas. Investigações correm em sigilo. A empresa entra em crise reputacional. Perde contratos. Reestrutura o quadro. Mas Leonel não comemora. Não fala nada. Apenas continua. Laje do Raiz. Fim de tarde. Leonel está de pé, observando os alunos saindo da aula. Risos, vozes animadas, mochilas nos ombros. Um menino se aproxima. Professor, é verdade que você inventou aquele app que agora tem no celular da escola? Leonel sorri. Abaixa-se até a altura do garoto. A verdade, moleque, é que foi um monte de gente. Eu só fui o primeiro a errar até acertar. Agora é sua vez. O garoto estende a mão. Leonel aperta. Lá dentro, uma parede exibe uma homenagem pintada por um artista local. É o rosto de Leonel com as palavras: enquanto eles esquecem, a gente floresce. A câmera se afasta, mostrando o galpão iluminado ao entardecer, rodeado por morros, antenas e janelas abertas. A cidade inteira ali em volta. E no centro, um homem invisível para o mundo, mas eterno na vida de quem foi tocado por ele. Fim. Lição final. Leonel não recuperou sua empresa. Ele transformou a própria queda em solo fértil para algo ainda mais valioso. Uma revolução silenciosa, enraizada no povo, na periferia e no futuro.